Olá, você que nos acompanha aqui na rádio e no YouTube. Aqui é Jonathan Portela para mais um Nota de Rodapé. Agradecendo bastante a audiência de vocês. Lembrando, se você está ouvindo pela rádio, abre uma aba aí no seu computador, vai lá no YouTube e se inscreva no nosso canal, porque além do nosso programa do Nota de Rodapé, nós temos várias outras atividades lá, como o Interlocuções, que agora tá em pausa de férias, mas já retomaremos para a segunda temporada. E também o Nota News, que a gente fala aí dos acontecimentos políticos mais recentes de vez em nunca. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora Andréa Doré, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, e que está lançando Cartografia da Promessa, Potosí e o Brasil em um continente chamado Peruano. A gente vai falar do livro, vai falar da trajetória dela. Uma pessoa muito bacana que eu conheci recentemente, né, pro Interlocuções. André, muito obrigado por estar dando prazer dessa conversa, desse bate-papo. Eu estava já interessado em conversar com você faz tempo já. Bom dia, Jonathan. Obrigada, eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui também. Antes da gente falar um pouco de você, vamos conversar um pouco da nossa experiência no Interlocuções, conversando com a professora Lynn Hunt, porque a Andrea, ela me deu um drible assim, que eu perguntei para ela logo depois da entrevista o que ela achou da conversa, e ela praticamente não me respondeu. Ela falou que precisava de uns dias aí para digerir como foi o papo com a professora Lynn Hunt. Então, acho que já tem um tempo que a gente gravou com ela. Como foram suas impressões? Como foi participar? Como foi ter esse contato com a professora Hunt? Bom, eu achei a entrevista, achei a disponibilidade dela, assim, as respostas dela muito generosas, no sentido assim, muito interessadas no que a gente estava perguntando, né? Não foram respostas assim já padrão, enfim, já esquematizadas. Ela prestou atenção nas perguntas. Eu gostei muito, achei ela muito simpática para além do conteúdo das respostas, né? Mas eu não respondi logo em seguida porque eu fico pensando numa questão talvez difícil de expressar, mas é assim, ela cita um mundo acadêmico, que é o mundo norte-americano, que é muito diferente do nosso. E aí, então, ela cita a importância, não, mas ela cita o relacionamento com historiadores que para nós são referência e etc. E eu fiquei me perguntando por que exatamente eles são referência, sabe? Se eles são referência porque eles já... no momento em que se produz uma coisa, um trabalho nos Estados Unidos, há um esforço de divulgar isso. E aquilo se torna referência porque circula muito. Então, eu fico me perguntando o que vem primeiro. Se é efetivamente um conteúdo inovador e etc., que vai ajudar todo mundo a fazer pesquisa de maneira, enfim, mais articulada, etc., ou é porque eles aparecem mais e por isso eles se tornam referência. Então eu fiquei um pouco dividida, sem questionar a qualidade, mas ao mesmo tempo, poxa, essas pessoas todas são importantes para nós, mas será que elas são importantes porque circulam e os nomes são conhecidos, e os livros publicados, ou porque efetivamente o seu conteúdo é original e tudo? Então, não foi necessariamente com ela meu questionamento, mas com o conteúdo desse mundo acadêmico, que não é o nosso, né? Nós somos muito menos interessados pelo trabalho dos colegas do que eles lá. Né? Ela até comentou, fomos jantar na casa de duas pessoas, enfim, e comentamos o último livro de uma outra professora. Não sei se a gente faz esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Quer dizer, quando alguém lança um trabalho, será que você vai se reunir com colegas para discutir e todo mundo lê o livro? Acho que isso não acontece. Então, achei curioso isso e me fez pensar na diferença do mundo acadêmico, né? Bom, só para te complicar um pouco, então, deixa eu fazer uma pergunta mais difícil. Você tem a sensação que o nosso currículo ainda é muito colonizado, se eu posso assim dizer? No sentido de que nós não temos uma certa. Eu não vou dizer a autoestima, mas talvez seja a palavra que eu consiga encontrar agora, de uma autoestima enquanto pesquisadores e pesquisadoras
no sentido de conseguir valorizar a nossa produção interna, em vez de ainda canonizar o que vem de fora? Olha, é uma pergunta muito difícil, mas muito boa, Jonathan. Assim, eu fico dividida na resposta. Eu acho o seguinte: nós temos um falso pudor de falar do próprio trabalho, assim. Isso a gente percebe, inclusive, na relação com os alunos, né? Demora um pouquinho, eu acho, para a gente perceber que o fato da gente colocar os nossos trabalhos para os nossos orientandos ou nos nossos cursos não é se expor, não é fazer autopropaganda. Na verdade, isso é o mínimo do retorno de investimento que é feito na gente, né? Quer dizer, como professora de universidade pública, eu sou paga para dar aula e para pesquisar. Então, se o resultado da minha pesquisa, se eu acho que o resultado da minha pesquisa não tem que estar no meu programa de curso, é um contrassenso isso, né? Então, eu acho que, no fundo, talvez a gente seja menos profissional, considere menos profissional a nossa atividade do que se faz nos Estados Unidos, né? A experiência que eu tive lá foi essa, assim, isso aqui, os Estados Unidos, a instituição acadêmica e a pesquisa acadêmica é uma profissão, entende? E aqui eu não sei se isso é tão claro para nós mesmos e, obviamente, para o público em geral, isso é muito menos claro, né? Então, eu acho que tem uma questão de autoestima, mas aí a gente entra numa questão psicanalítica mais complexa, enfim, que muitos acontecimentos podem levar, né, ajudar a pensar isso, mas eu acho que, pensando no campo mesmo da universidade, eu acho que às vezes falta um profissionalismo de todos os lados, de quem produz como nós e de quem estuda, de quem lê. Eu acho que é um pouco isso também. Eu faço esse tipo de pergunta porque tem um certo incômodo, e isso é bem pessoal meu, porque eu estou inserido, tanto era no mestrado como agora no doutorado, no campo de estudo de história da África. E eu sempre tive aquela um certo incômodo de que quando a gente passa numa graduação em história, nós temos basicamente aí muitas matérias que são uma história da Europa, mas com nomes mais generalistas, como história antiga, história medieval, história moderna, como é a sua área, história contemporânea. E eu tenho a impressão que faltam certas iniciativas. Eu acho que isso vem que é um pouco nessa questão de colonizar o currículo, de também deserocentrizar o currículo. No sentido que parece que a gente tem 7 matérias para falar de história da Europa, e uma chama História da África, que o professor precisa fazer um baita recorte, porque, claro, você não vai englobar a História da África em 6 meses, uma chamada História da Ásia, e eu tenho a impressão, quando era graduando, eu lembro que eu cheguei no 3º ano, quando eu fui ter História da África, com a impressão de que nada acontecia fora da Europa nesse período. Há uma certa. Você consegue ver iniciativas. Isso não é uma crítica a vocês em especial, não, nem a nenhum professor ou professor em especial, porque eu entendo que são construtos. Mas você consegue ver tentativas, iniciativas de deseurocentrizar também essas propostas de currículos nesse tipo de matéria, como a sua, assim, história moderna. Eu comecei essa entrevista bem te complicando um pouco, mas fica tranquilo. Vendo. Não vai ser o tom. Não, eu acho que sim, claro. Olha, eu acho que a gente pode dizer, eu sou professora aqui na Federal do Paraná há 15 anos. E no começo, eu acho que a nossa os programas das disciplinas, digamos, era muito menos, era mais difícil inserir um historiador brasileiro ou uma historiadora brasileira. Eu acho que isso é praticamente impossível hoje não aparecer esses autores, né? A pesquisa, eu acho que em muitas áreas ela se aprofundou e se ampliou muito. E há também o esforço dos próprios grupos de valorizarem isso, né? Quer dizer, eu faço parte de um grupo de história da Ásia, recentemente criado, e a gente já tem a dimensão de que a nossa produção é muito rica. E não só dos professores, enfim, de quem já está na academia, mas na área de mestrado e doutorado. Então, eu acho que tem sim uma tendência a provincializar a Europa, né? Tornar também a Europa uma província. Claro, óbvio,
na medida do que a história nos permite, obviamente. Mas eu acho que os próprios alunos também vêm com essa indagação, né? Quando a gente tem um programa, por exemplo, de história da Ásia, professor, não vamos ler nenhum historiador indiano, nenhum historiador de outro. Claro, isso aparece não só porque eles pedem, mas porque a gente já tem acesso também em língua portuguesa a esses trabalhos, sobretudo para a graduação. Então, eu acho que sim, sem dúvida. Os clássicos aparecem porque eles são clássicos e os estudantes precisam conhecer e a gente deve muito a essas pesquisas. Mas eles já não tomam conta de todo o programa. Isso é fatal. É bem perceptível. Bom, vamos deixar as perguntas complicadas agora um pouco de lado e vamos falar um pouquinho de você, professora. Você tem uma trajetória que eu acho muito bacana, que ela é muito híbrida, né? Você transita em várias áreas, assim. Você passa por comunicação social, relações internacionais, história. Vamos falar um pouco dessa construção. Você é formada pela Federal do Paraná em comunicação social. Como é que como é que foi essa escolha, assim, voltando a olhar para a adolescente Andréia, a estudante de ensino médio Andréia, o que te levou a entrar no curso de comunicação social? Bom, eu vou tentar contar sem interpretar muito, vou deixar a interpretação para você. Bom, eu morava em Maringá, né, no interior do estado, e eu tinha muita vontade de sair da cidade, de estudar fora de Maringá. Então, e tinha clareza de que eu gostava da área de humanas, né? Gostava muito de escrever, de ler, enfim. Então, eu procurei conciliar as duas coisas, ou seja, procurar um curso que não tivesse em Maringá e que fosse na área de humanas. Então, o jornalismo, na verdade, é comunicação social, mas é jornalismo dentro dessa área, foi uma opção, né? Quer dizer, eu saía da cidade e, ao mesmo tempo, fazia alguma coisa numa área que eu achava que eu gostava. Então, foi assim que eu decidi fazer jornalismo. De uma maneira, assim, pragmática, sem saber exatamente o que era essa profissão, né? Pela televisão, o jornal lia pouco naquela época, então um pouco assim, imaginando, eu acho que como muitos estudantes entram, né? Sem muita clareza do que os espera. Foi mais ou menos assim. Aí as coisas mudaram rapidamente ao longo do curso, né? Meu interesse pela profissão em si rapidamente se desfez. Mas aí é outro problema, gente. Eu vou deixar você conduzir, senão eu vou adiantar aqui as etapas. Não tem problema. Aqui a conversa é livre. Digamos, você teve esse desencanto pela comunicação social, mas como é que esse desencanto também te dirigiu para a história? Não que porque você não foi direto para a história, né? Assim, depois, né? O seu mestrado são em relações internacionais, apesar que parece que parte dele você fez na França em história. Mas, digamos assim, vamos falar dessas sementes. Como é que. Então, o interesse pelos estudos históricos entra nesse período de transformação, assim, de mudanças para você? Durante já a faculdade, comecei a trabalhar em jornal a rapidez da informação e a falta de. Olha, eu vou dizer uma palavra talvez forte para quem trabalha com quem é jornalista, enfim, mas a falta de rigor mesmo, isso me deixava um pouco Você sente esse rigor científico? Não, claro, naquele momento eu não dizia isso, mas o rigor da informação, da profundidade, das questões envolvidas, né? Era muito fácil fazer uma matéria de um assunto que você nunca tinha lidado com aquilo, então aquilo me dizia, não, isso não pode ser sério, assim, tão fácil. Bom, e eu queria continuar estudando, e me pareceu interessante. Olha, isso foi na época da queda da União Soviética. Então, estamos ali em 90, por ali. E eu lia muito sobre a União, sobre isso. Achava muito interessante. Comecei a estudar russo, enfim, por outras razões, mas então eu lia muito sobre isso e aí relações internacionais apareceu como uma possibilidade de continuar estudando, de fazer um mestrado. E então tinha em Brasília na época, imagina, só em Brasília e no Rio de Janeiro,
e eu optei por ir para o Rio de Janeiro, enfim, para Brasília para fazer o mestrado. E comecei a trabalhar em jornal, claro, isso era minha maneira de me sustentar, enfim, e entrei no mestrado em Relações Internacionais. Com um projeto, com uma ideia muito contemporânea, quer dizer, era eu estudar a rodada Uruguai do GATT da União Europeia, ou seja, assim, a questão agrícola na União Europeia, que era o que eu cobria no jornal, eu cobria a área de agricultura na Gazeta Mercantil, então eu falei, bom, vamos conciliar as coisas, estava no lugar certo, Brasília, enfim, Ministério da Agricultura e tudo mais. Bom, aí nesse meio tempo, eu fiz uma viagem de férias para a Europa e conheci quem seria meu futuro marido. E aí me casei, fui para lá. E daí lá as coisas mudaram de... Aí que a história entrou. Então, até então a história não tinha, enfim, interesse que eu me lembro da escola, do ensino médio, mas nada que tivesse muita relevância. E aí vou dizer uma coisa muito simples, assim, de como que eu deixei, como que a rodada Uruguai do GATT deixou de ser interessante. Porque em Paris, então, você tem acesso a tudo e mais um pouco, né? E eu, nas livrarias, eu ia ver, algum livro para estudar sobre a questão agrícola. E eu não tinha nenhuma vontade de comprar livro nenhum sobre aquilo. O meu interesse ia para coisas pouco aplicadas à minha pesquisa, né? E aí, então, eu falei, bom, alguma coisa está errada aqui, não é isso que eu quero fazer. E daí, então, assim, muito momento de crise, né? Porque essas mudanças nunca acontecem sem um pouco de, enfim, sem muita dificuldade. Então, o que eu pensei foi uma sugestão do meu marido, inclusive, que eu fosse ler Marco Polo, que era um sujeito interessante e tinha a ver com relações internacionais, ou poderia ter a ver. E efetivamente foi o que eu fiz, né? Fiz um projeto para um mestrado na França, envolvendo uma introdução às relações internacionais da Europa com a Ásia, a partir do Marco Polo e de um outro viajante francês. E, ao mesmo tempo, eu ia fazer essa pesquisa para o mestrado em Brasília. Então, eu utilizei o mesmo recorte medieval, quer dizer, as relações entre a Europa e a Ásia no período medieval, para fazer o meu mestrado na França em História e Civilizações, que aí foi a mudança, e em Relações Internacionais. Então, foi aí meu momento de conversão, como eu digo, para a história, foi ali. E tanto que quando eu voltei para defender o mestrado em Brasília, a banca me aprovou, mas o comentário foi bom. Não é propriamente um mestrado em relações internacionais, mas em história das relações internacionais, né? Inclusive, na UNB tem uma linha de pesquisa em história das relações internacionais. Mas, enfim, foi por aí e a história contemporânea ficou efetivamente para trás. Não me interessei mais por história contemporânea. E quais foram os elementos dessa pesquisa? Você estudou também o Dante Alighieri, né? O Marco Polo nessa relação com as relações internacionais. E quais foram os elementos aí que te levaram a estudar enfim, as questões do seu doutorado? Porque me parece, olhando assim, bem distante, e na verdade não precisa ter uma relação muito direta, mas claramente você tem transformações assim nos seus interesses. Você parte de uma questão que eu acho assim muito interessante, mas que pouco tem a ver com o tema que você tratou no doutorado. Mais ou menos pouco. Vou te dizer qual foi a relação. Por favor. No mestrado, né, na França não chamava mestrado, chamava diploma de estudos aprofundados, que é um diploma anterior ao doutorado, né? Então eu fiz sobre vários viajantes que escreveram sobre a Ásia no período medieval. Então tinha o Marco Polo, Guilherme de Rubruck, que era outro francês um francês que eu estudei para um mestrado em português. Tinha o Ibn Battuta, um muçulmano que também viaja para a Ásia, e um chinês, que também percorre a corte mongol e etc. Então, a minha proposta era ver como diferentes origens geravam visões diferentes sobre a Ásia. Né? Então, era assim, na verdade, era uma história das representações desses viajantes. Então, tinha algum elemento ali. Os elementos quais eram? Assim, o espaço geográfico, que era a Ásia, as fontes, que eram os relatos de viagem,
E a Europa, em alguma medida, mas nem todos os viajantes eram europeus. Bom, quando eu fui me inscrever para o doutorado, ainda na França, com o professor Denis Lombard, eu percebi que se eu ficasse com... Eu intuí, não sei se intuí corretamente, que se eu estudasse a Ásia Central, a Mongólia, o meu retorno no Brasil teria pouca... Enfim, teria dificuldades para me inserir em algum tipo de pesquisa aqui, estudando a Mongólia medieval, a Mongólia no início do século XV ou XVI. Então, eu avancei um pouco no tempo e inseri os viajantes italianos, ou seja, mantive o tipo de fonte, mantive o espaço, que era a Ásia, mas avancei para o século XV e XVI para poder unir essas temáticas à presença portuguesa na Ásia. Porque aí eu fazia uma conexão com o período já do século XVI e uma conexão com o Atlântico e com o Brasil. Então, assim, o avanço temporal tem a ver com uma perspectiva que eu achei que se abria se eu fizesse isso, né? E mantive. Então, quer dizer, para mim, não foi uma mudança tão radical, porque eu mantive o mesmo tipo de fonte, que eram os relatos de viagem, e o mesmo espaço geográfico, que era a Ásia. Então, tem uma ligação que para mim foi muito tranquila, digamos assim, apesar de entrar num volume de fontes muito mais amplo, entrar a questão portuguesa e etc. E aí foi o que aconteceu para o doutorado, que eu comecei em Paris e não terminei, e depois comecei na UF, efetivamente, e no meio do doutorado, não só os relatos de viagem se mostraram, claro, interessantes, mas os relatos de cerco, que eu descobri ao longo da pesquisa, e que se transformou no centro da tese, que é a questão das fortificações e a vida nas fortalezas, e os cercos impostos aos portugueses nessas fortalezas que produziram, né, muitos relatos a partir disso. Então, essa é mais ou menos a trajetória aí temporal também. Eu acho que nesse espaço você teve três orientadores muito diferentes entre si, né? Eu até imaginei que a sua pesquisa de doutorado poderia ter uma boa influência do Denis Lombardi, porque ele é um especialista em século XVII, né? Ele olha bastante pro Sudeste Asiático, assim, ele foi uma referência. Ele faleceu no ano que você começou o doutorado, inclusive. Mas você aí trabalhou com o professor Denis Lombardi, o Lytton Guimarães, em Brasília, e o Ronaldo Weinfels, com quem eu troquei uns e-mails com ele no começo do ano. Como é que você olhando agora, vamos fazer quase 20 anos que você terminou o seu doutorado, então já são quase 20 anos que você deixou de ser orientada para orientar no mundo acadêmico. Dentro da pesquisadora, da historiadora Andrea, o quanto tem de Ronaldo Weinfels, de Denis Lombardi, do Lytton Guimarães? Bom, o professor Lytton na UNB, ele não pôde, na verdade, me orientar muito, porque a temática não tinha... Foi uma viagem solo ali, né? Aquele percurso ali no período medieval. Então, ele me acolheu como orientador, mas eu não tenho, sinceramente, assim, a presença dele no meu trabalho não se percebe, porque ele não tinha mesmo nenhum contato com essa temática, né? Mas foi muito importante, claro, do ponto de vista da acolhida, né, da minha ideia. Ele podia simplesmente ter se recusado a dividir esse momento ali comigo. O professor Denis Lombard era uma pessoa muito... Eu não sei nem dizer, assim, qualificar numa palavra só, mas ele era uma pessoa muito erudita, muito rigorosa. Mas, ao mesmo tempo, não que seja uma coisa contraditória a outra, contrária a outra, mas muito acolhedor, muito generoso, essa é a palavra, né? Então, assim, o curso que eu fiz com ele, os cursos que eu tive que fazer com ele, enfim, nos anos que eu estava lá, era basicamente formado por estudantes do Sudeste Asiático, alguns franceses, enfim, porque é mais ou menos assim que funciona, né? A gente sai do seu país de origem, vai para a França estudar e se encontra com os seus conterrâneos, porque são eles que se interessam pelo seu tema. No caso ali, eu estava me interessando por uma região completamente diferente,
Então, tinha esses colegas do Sudeste Asiático. E ele conhecia enfim, a formação dele era inclusive dos idiomas, diferentes idiomas ali, né? Eu estou falando de chinês, japonês, malaio. Inclusive, ele me disse, me matriculei no curso de malaio, porque ele, enfim, achava que isso era importante, e eu acreditava, ele tinha razão. Obviamente que isso não foi adiante, mas comecei a estudar chinês por indicação dele também, o que também não consegui avançar muito, mas ele era uma pessoa muito rigorosa e muito acolhedora também, porque, quer dizer, eu cheguei com um projeto para estudar Marco Polo e ele levou a sério, né? Quer dizer, ele me deu ótimas orientações, enfim. E depois ele volta nesse livro que eu lancei agora, que não tem nada, ou tem pouco a ver com a Ásia, ele aparece ali também porque ele foi bem importante para essa questão dos mapas, sem saber e sem eu mesma saber das consequências disso. Eu acho que, só te cortar, acho que até vale um pouco o espaço para a gente falar da esposa dele, né, da Claudine Salmon, que também é um grande nome dos estudos asiáticos, né, e tá viva. Eu acho que ela não é tão conhecida quanto ele, mas você chegou a ter contato com ela? Olha, eu a conheci assim em alguns eventos que ele organizou, enfim, e que ela apresentava também. Ela é tradutora para o francês. Agora, eu não sei, não é do indonésio, acho que é do vietnamita. Então, ela tem traduções nessa área. E quando ele faleceu, foi ela que entrou em contato comigo. Isso foi uma coisa tão curiosa, assim, a gente não pensa. Hoje não é assim que as coisas acontecem, obviamente por conta da internet, mas também de outros tipos de relação que se estabelecem, né? Ela me escreveu uma carta dizendo que o professor tinha falecido e que eu, como orientanda, eu já estava no Brasil, já tinha voltado, mas guardava ainda o vínculo lá, não tinha ainda iniciado o doutorado aqui. E ela me escreveu dizendo: bom, você, como orientanda dele, não vai ficar desamparada, a gente vai indicar tal professor para ser seu orientador. E foi uma carta, assim, muito. Obviamente, nada. Não tinha nenhuma relação com ela, obviamente, mas foi muito atenciosa, muito, quer dizer, se dá o trabalho de escrever uma carta de próprio punho, enfim, não era nem batido, nem a máquina, nem computador, assim, achei muito gentil, assim, muito atencioso, e deve ter feito isso com todos os orientandos dele, que era uma legião ali, né? Mas eu não tive depois nenhum contato com ela e nem com o trabalho dela, na verdade, né? Mas claro que ela é uma pessoa, foi muito importante naquele momento ali, enfim, admirável. Uhum. E aí, eu acho que você ia falar do Ronaldo Vaifas. Ah, sim, pois sim. Aí o Ronaldo olha, eu acho que foi pelo Ronaldo que eu entrei efetivamente no campo da história, porque em Paris, apesar de estar nesse curso, né, o doutorado era em História e Civilizações, e é, é um contato muito menos, como é que eu vou dizer, não é um ambiente que rapidamente você faz vínculos com os colegas ou propriamente com o professor, né? Não é a mesma coisa que um curso de doutorado ou mestrado no Brasil, não é, né? E eu acho que o fato dele ter enfim, me recebido o meu projeto, aceito o meu projeto, com entusiasmo, com bastante entusiasmo, na verdade, com uma área que ele não tinha tanto contato, enfim, a Ásia portuguesa. Eu entrei no doutorado junto com a Célia Tavares, então nós duas fomos assim formadas pelo Ronaldo e, em certa medida, junto com ele nesse campo asiático, né, que para ele também era novo. Então, eu devo muito a ele, assim, também pela confiança absoluta, assim, de que aquilo ia dar certo, e pelas sugestões, assim, cirúrgicas, né? Olha, é claro que a historiografia não eram as leituras dele, dos portugueses na Ásia, mas ele me deu sugestões assim muito precisas que abriram assim grandes questões. E sem falar assim, a orientação de dizer isso daqui, você pensou nisso? Poxa, aí acho que o orientador, quando faz essas perguntas, é excelente, é excelente. E eu me lembro que muitas vezes eu saía da orientação
e eu não tinha entendido quase nada do que estava acontecendo ali. Depois é que vinha, mas aquele autor eu não sei quem é. Claro, uma legião de autores eu não sabia quem era. E achava que nunca ia conseguir guardar o nome de toda aquela gente e tudo, né? Mas, claro, os anos vão ajudando a fazer isso. Hoje está bem mais fácil. Mas ele foi muito, muito importante por me acolher, pelas sugestões que ele dava e pelas indicações e perguntas assim, muito cirúrgicas, que eu levei muito a sério. Acho que eu levei muito a sério. Antes da gente falar do seu livro, eu tenho uma curiosidade muito grande. Você fez uma ponte aí entre Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro, passando pela França, passando por Paris. Você transitou em 4 ambientes acadêmicos. Claro que eu acho que a gente está falando de Paris, a gente está falando de um outro país, então, claro, as diferenças são ainda maiores. Mas o quão diferentes são esses ambientes universitários e o quanto foi interessante para você não estar numa só universidade durante todo esse seu período de formação? Olha, Jonathan, eu vou dizer para você que eu recomendo. Pode falar mal de alguém, viu? Hoje já faz tempo, Pode, ninguém já faz pode. tempo, né? Não, não tem que falar, não falar mal de alguém. O que que eu posso dizer das diferenças? Nossa, essa pergunta eu nunca me fiz, na verdade, porque o que eu considero sempre essas diferenças, assim, elas somaram, sabe? Elas me deram uma perspectiva das possibilidades. Então, assim, bom, quando eu fiz o mestrado na UNB, as aulas eram de. A gente tinha muitas aulas naquele mestrado, muitas aulas. E para mim foi como se eu estivesse fazendo uma graduação. Não porque fosse fácil, mas é porque a minha graduação tinha sido muito menos. Olha, minha graduação foi muito fraca, para dizer a verdade. Já faz tempo, ninguém Faz vai ficar muito tempo. Não chateado. sei se tem algum Pode professor falar, meu, deve pode ter falar. professor vivo ainda, mas enfim, foi muito fraca. Eu tinha 2 empregos e fazia faculdade. Então, quer dizer, não tinha. Se você me Mas perguntar você quais acha foram. assim, por conta do curso em si ou da comunidade, da área das ações sociais que talvez não te ofereceu muito desafio? Você vê que eu tô querendo que você fale mal de alguém, Eu né? acho que as Mas duas enfim. coisas. Eu acho que nos anos. A gente não pode dizer que, quando eu fiz a faculdade, a produção científica sobre a área da comunicação fosse fraca. Não, acho que não. Mas eu acho que o meu curso era. A formação dos meus professores não era tão voltada para a, a discussão científica, a discussão da produção do conhecimento ou das metodologias. Não era. Eram professores, não todos, mas enfim, que trabalhavam como jornalistas. E às vezes não trabalhavam como jornalistas e também não tinham nenhuma preocupação científica. Quer dizer, a gente não tinha conhecimento de artigos sobre aquilo novos ou de livros recentes. Não tinha, isso não circulava. Era uma discussão técnica e que, quando a gente chegava na profissão mesmo, na redação do jornal, aquilo não tinha nenhuma utilidade. Então, realmente foi um lugar nenhum aquilo, sabe? Assim, claro, tive N, vamos dizer assim, posso encontrar vários pontos positivos nesse curso, mas não foi a formação, efetivamente não foi. Ou talvez tenha sido no sentido assim, olha, não é isso que eu quero, eu gosto de estudar, eu gosto de saber as coisas, se elas difíceis ou não. E aqui eu não vou ter essa exigência de saber as coisas em profundidade, né? Então, eu acho que eu posso dizer isso desse primeiro momento de formação. Então, quando eu cheguei no mestrado na UNB, aquilo para mim alimentava a minha vontade de estudar, na verdade, era isso, né? E foi muito bom isso, porque a pesquisa em bibliotecas, eu não tinha feito isso na graduação, né? E ali tinha a Biblioteca do Senado, que era muito boa, é muito boa. Então, isso para mim foi um grande prazer. A biblioteca da UNB também. Então, isso foi o primeiro contato com aquele mundo que eu disse para mim, é isso que eu quero fazer. Eu gosto desse ambiente aqui, né? E claro que a École de Hautes Études, onde eu fiz o DEUA e comecei o doutorado, era um lugar
vamos dizer assim, potencializava isso de uma maneira absurda, porque o número de cursos ofertados, né? E todos eles não, muitos deles eram dados por professores que depois vão compor a nossa bibliografia e que, vou te dizer, Jonathan, eu não tinha a menor ideia quem era. Chartier, Jacques Le Goff, não sabia, não conhecia essas pessoas, não tinha nada, porque eu não tinha tido isso, não tinha lido sobre isso. Então Aí você conheceu pessoalmente o Jacques Le Goff? Conheci não, passei na frente da sala dele, tinha que saber latim para me inscrever no curso dele, não sabia latim. É que meu coração até palpitou um pouco mais forte, um pouco mais forte agora. Pré-requisito do curso sobre o século XIII, que era perfeito para mim, século XIV, porque era exatamente o século do Marco Polo, do Rubruck, etc. Mas pré-requisito, leitura em latim. Poxa, não consigo, não deu para fazer. É uma realidade muito diferente da nossa, né? Imagina que aqui a gente ia ter condição de ter uma matéria que o pré-requisito podia. E o que é bizarro, porque a gente tem muita gente que chega no doutorado e tem dificuldades até com o próprio inglês. É uma realidade acadêmica muito, muito díspare, né? Então, ali tinha vários professores que, bom, hoje mesmo, se a gente pegar a lista de professores ali da escola, a gente vai encontrar vários autores que a gente leia, enfim, que os nossos estudantes leem. Então, para mim, foi uma... Mas, ao mesmo tempo, assim, eu já estava lá e tinha que descobrir que eu estava lá, você entende? Eu quero dizer, que lugar é esse que eu estou? Eu ainda não tinha dimensão. Mas o que foi muito importante foi que, nesse curso do Denis Lombard, vieram professores da área de história da Ásia, de história dos portugueses na Ásia, que foram fundamentais para a minha pesquisa. Por exemplo, Luiz Felipe Tomás foi professor convidado no curso do Denis Lombard. Sanjay Subramaniam, antes de entrar como professor da École, ele deu conferência na aula dele. Então, aí depois eu fui fazer o curso do Subramaniam na École e da Djanira Couto, que também é uma historiadora bem importante dessa temática, que dava aula na Sorbonne. Então, eu entrei assim, sem... Olha, aí eu acho que não podemos dar vários nomes aí. Eu estava no lugar em que eu deveria estar e com as pessoas, só que fui descobrindo isso devagar. Depois é que eu fui vendo, gente, eu estudei com essa pessoa, eu estudei com esse professor, porque ganhou uma dimensão que na hora não tinha. Então foi absolutamente assim, fundamental, absolutamente fundamental. E o que eu aprendi foi também a dar aula, apesar de não exercitar isso, mas assistindo às aulas. Eu fui percebendo o que pode resultar como aprendizado num seminário, por exemplo, né? Que é como funcionam as aulas na escola. Então, como é que funciona isso, né? Apesar das aulas lá serem muito menos participativas do que a que nós temos aqui, né? Isso é um fato, é uma aula ainda expositiva, né? O professor vem e fala. O Denis Lombard era uma coisa fantástica, a aula durava, não me lembro agora, sei lá, talvez 1h30. O tema dele acabava 1h30. Acabou o assunto, acabou a aula. Ele tinha aquilo cronometrado, era uma mágica. Então, assim, não tinha muito espaço para você, para os alunos. Ele podia até perguntar: alguém tem alguma dúvida? Não tínhamos nem muito tempo, né? Enfim, então não dá. Mas eu aprendi assim, entendi que o estudante pode, talvez não absorver tudo que você oferece, mas você tem que dar tudo o que você pode para ele, sabe? Eu acho que é melhor o excesso do que aquele vazio, do que aquela insatisfação, sabe? Então é melhor eu não entender e querer saber do que ele está falando do que aquela situação cômoda de que, não, tudo bem, isso aí eu já sei, a aula que vem, se eu não precisar, se eu não puder vir, eu não venho. Não, isso é fatal. Então eu acho que aprendi muito nisso. E depois na UF, a UF já era outro contexto, né? Eu já estava casada e grávida durante o doutorado. Então, aí o doutorado ocupa outro lugar, vamos dizer assim, na sua rotina, né? Mas foi excelente, é outro ambiente de estudo, é outro ambiente de troca, é completamente diferente, muito mais divertido, muito mais afetuoso e etc. E aprendi muito nas disciplinas, sobretudo, do Ronald Raminelli e do Vanfas, porque eu fiz o doutorado com disciplinas dele, e o Ronald tinha uma disciplina de metodologia da história. E aí eu li
de verdade, todas aquelas pessoas que eu já tinha que ter lido no doutorado. Não sei se eu devia estar falando isso, mas foi lá que eu li todo mundo. Porque no doutorado na França era a temática da minha pesquisa que eu estava lendo, mas eu não tinha lido ainda todos aqueles autores de teoria da história, sabe? Aqueles que a gente dá na disciplina da graduação. Eu li ali na disciplina do Raminelli. Foi muito bom. Então, dados diferentes em cada lugar. E eu acho isso muito saudável, sabe? Eu acho que todos os problemas que você encontra, muitos dos problemas que você encontra na profissão, num departamento como eu estou, são relativizados por conta dessas diferenças, sabe? Do tipo, olha, tem outros lugares, tem outras maneiras de fazer as coisas, tem outras experiências. Isso é uma visão relativa das coisas, né? Que melhora, eu acho. Nem todo mundo pode fazer isso, mas eu acho que é uma boa. Você falou do. Só um jabá para quem está nos ouvindo, a professora citou dois professores, que é o Roger Chartier e o Sanjay Subramanian, que participaram do Interlocuções. Então, vocês forem lá agora, lá no YouTube, vocês vão encontrar o Interlocuções, foi muito bacana. Aliás, as duas em português, tanto com o Chartier quanto com o Subramanian, que fala 348 idiomas. Então, vão lá, foi bem legal conversar com eles. Andréia, vamos falar um pouco então deste seu filho que acabou de nascer? Cartografia da Promessa, Potosí e o Brasil em um continente chamado Peruana, pela editora Intermeios. Vamos falar um pouco da história desse livro, como é que ele nasceu, qual foi a ideia dele, o processo de pesquisa, vamos falar sobre a gênese aí da obra. Então, olha, eu já estava aqui na universidade, já fazia, enfim, já tinha entrado aqui como professora e desde o doutorado a questão dos mapas me interessava, mas me interessava porque achava bonito, ajudava a localizar, era uma ilustração para aquilo que eu estava dizendo, né? Na tese sobre as fortalezas eu coloquei ilustrações e tal, mas enfim, só isso. É, e teve, em 2005, teve uma chamada, por isso eu acho que é importante, vou dizer uma coisa aqui, considerem as chamadas como destinadas para você, né? Quer dizer, chamadas de todo tipo, chamadas para participar de um dossiê, para concorrer a uma bolsa, para inscrever um trabalho num evento, considere que aquilo pode ser para você, sabe? Eu acho que isso é uma questão importante, assim, não se sentir assim intimidado de início. Você pode ser recusado, tudo bem, mas eu acho que tem que se sentir chamado. Essa é a ideia. E naquele ano ia ter um evento, a Conferência Internacional de História da Cartografia, que é uma conferência que tem há muitos anos, em 2005, acho que já estava na 10ª edição, e que ia acontecer em Budapeste. E eu falei, puxa vida, vou apresentar meus mapas das fortalezas sobre isso, vou me jogar nessa questão aí. Bom, efetivamente, apresentei o trabalho, fui aprovada, apresentei o trabalho lá, e ali conheci um pouco do que era esse universo acadêmico que colocava a cartografia como uma fonte problemática, que é problematizável, né? E conheci pessoas também, isso foi bem importante, né, nesse evento, coisa que não aconteceria hoje se ele fosse virtual, né? E depois disso eu passei a acompanhar tanto a produção dessas pessoas quanto os eventos em torno de história da cartografia. E em 2011 teve esse mesma evento, uma edição em Moscou, em que eu apresentei um trabalho, e a questão era um pouco assim, passava pelo lugar de Potosí na cartografia. Na verdade, assim, eu tinha feito estava construindo uma pesquisa, enfim, que comparava um documento produzido no Brasil e um documento produzido na Índia no mesmo contexto. Então, eu da Índia vim para o Brasil, digamos, né? Era um texto do Bocarro, lá na Índia, que vinha para um texto do Diogo Campos Moreno, no Brasil. E desse documento do Diogo Campos Moreno tinha um mapa do João Teixeira Bernas, com um mapa da América do Sul, a montanha de Potosí, assim, destacada,
E a legenda, a primeira frase do texto do autor dizia, olha, o Brasil enfim, é a parte oriental do Peru. Falei, puxa vida, então aqui, quer dizer, tem uma questão assim, por que o Brasil não é descrito por ele mesmo? Por que ele tem que ser descrito em relação a alguma coisa? Por que o ponto de referência é outro? E aí eu fiz um projeto de pesquisa para o meu pós-doutorado, quer dizer, saber em que medida Potosí, em que medida o Peru era o ponto de referência para as terras do Brasil, considerando, naquele momento, eu tinha como hipótese que estávamos na União Ibérica, etc. E então foi ali que começou. Realmente, esse projeto começou com uma pergunta, não tinha quase nada além disso. Tinha esse mapa e tinha um capítulo do Sérgio Buarque de Holanda, um outro Peru, do Visão do Paraíso, em que ele já dizia, claro, que os portugueses tinham a expectativa, ansiavam encontrar no Brasil aquilo que os espanhóis tinham encontrado na América, no seu lado do continente, né? E com esse projeto eu fui para o pós-doc em Harvard, em 2012 e 2013, e tão importante quanto foi a bolsa na John Carter Brown Library, que é uma biblioteca que quem se interessa pela América colonial é um lugar assim fundamental por N razões, né? Quer dizer, é um ambiente de pesquisa excelente, um acervo incrível e também uma possibilidade de troca com pessoas do mundo inteiro e que estão estudando esse espaço, esse momento, né? O momento que eu digo é enfim, da viagem do Colombo até as independências. Então, esse ambiente, assim, nesse um ano que eu fiquei lá, eu trabalhei muito para começar uma pesquisa nova, quer dizer, não tinha nada, tinha leituras muito gerais para fazer o projeto, etc. Então, tudo aquilo é como se eu tivesse feito uma pesquisa de doutorado mesmo em um ano. Claro que não foi só isso, porque depois demorei muito mais para escrever o livro, mas não foi necessariamente uma continuidade assim do que eu estava fazendo no doutorado, né? Porque foi um deslocamento geográfico, apesar de não ter sido temporal, e a Índia está presente em vários momentos do livro, porque há comparações possíveis, sem dúvida, da importância que a Índia perdia e da importância que as terras do Brasil ganhavam, né? Então tem uma conexão aqui, mas eu precisei estudar toda essa discussão sobre a representação da América, a representação do Novo Mundo na cartografia, que era um ambiente assim para mim desconhecido, né? Então essa é a gênese do projeto e a gênese do livro. Do livro mais tarde um pouco. E agora o lançado aqui em 2020, a tristeza é que não tem festa de lançamento presencial para a gente beber, né? O que é complicado demais. Como é que foi o processo dessa pesquisa se tornar livro? Como é que ela chegou à questão editorial? Olha, eu acho, aí volto para a sua pergunta lá do começo, a diferença desses contextos, né, de estudo e também, enfim, eu estava, nos Estados Unidos, o ambiente em que eu estava era um ambiente assim em que todas as pessoas ali estavam produzindo alguma coisa de fôlego. Então, se eram já doutores, estavam produzindo um livro novo, porque estavam em período sabático, enfim, na biblioteca onde a gente se encontrava, etc. Ou se estavam fazendo doutorado, estavam ali se dedicando especificamente a um capítulo do doutorado e fazendo pesquisas ali na biblioteca. Então, é como se naturalmente eu tivesse me perguntado assim, bom, eu tenho fôlego para um livro com essa temática. E por que não fazer isso, né? Quer dizer, eu não sei se em outro ambiente eu teria tido essa clareza de que, olha, o que eu tenho é uma possibilidade de um livro autoral, de um fôlego para isso. Tanto em termos de documento, quanto em termos da questão, do problema, enfim. Então, o livro nasceu quase que junto com a pesquisa, né? A ideia do livro nasceu junto com a pesquisa. E o sumário do livro mudou mais ou menos umas 8.500 vezes, eu acho que é super normal, mas pensar que um livro é feito de capítulos é muito tranquilizador.
assim, porque você não precisa escrever o livro inteiro de uma vez, você vai escrevendo os capítulos. Eu estou dizendo o óbvio, mas é porque eu acho que muitas vezes a gente se intimida diante dessa tarefa quando ela tem etapas, né? Então, ela pode ser cumprida em etapas que se articulam, obviamente, né? Mas que são, enfim, é um passo de cada vez. E o projeto original do livro tinha duas partes, quer dizer, ele tem duas partes, mas ele tinha três partes. A primeira parte era uma discussão sobre a cartografia do Renascimento, que foi tudo que eu tive que estudar para poder escrever o livro, e que não aparece no livro, porque depois, por sugestão de uma amiga daqui, professora Joseli Mendonça, que leu o texto, enfim, o manuscrito, assim, e disse, olha, essa primeira parte não está grudada nas outras. A primeira parte era uma parte de estudante de doutorado que precisa se aproximar do tema e ler um monte de coisas. E eu falei, bom, vou escrever sobre isso também. Mas não precisava, realmente não fazia sentido. Não está no livro isso, mas está ao mesmo tempo. Porque sem isso eu não teria tido condições de avançar, de fazer as conexões, de saber exatamente do que eu estava falando. Então, essa introdução sobre a cartografia do Renascimento não aparece aqui, mas estava na ideia original. E aí ele se divide em duas partes, porque assim, ele trata de representação cartográfica, mas me incomoda um pouco ficar na representação, né? Como se aquilo fosse um discurso que se mantivesse sozinho, quer dizer, o que adianta, para mim, pensei, né? Considerar que Potosí era o centro da América para os portugueses. Mas de que português eu estou falando? Do cartógrafo, talvez, de quem viu o mapa, mas isso tem alguma repercussão além disso, para além desse círculo? Então, aí no final da segunda parte, que a primeira parte é mais sobre a Europa olhando o Novo Mundo. E depois a segunda parte é Portugal olhando o Brasil, dentro desse continente. Então, é uma escala menor, digamos assim, né? mais nossa. Por isso que eu acho que não é um livro necessariamente assim de história colonial, apesar de trazer a história colonial, mas é a história colonial dentro da história moderna, né? Isso é uma preocupação, inclusive desse grupo da rede de pesquisadores de história moderna que a gente criou há pouco tempo, de colocar o Brasil na perspectiva da história moderna. E aí, volto também para a sua questão, a Europa, de novo, sim, nós somos colonizados, assim, essa terra que foi colonizada por aquilo lá, né? Então é preciso colocar em perspectiva. Bom, então, na segunda parte, vem o Portugal olhando o Brasil, e no final eu quis fazer um capítulo sobre a dimensão mais humana dessas representações, ou seja, qual é o impacto disso? Esses portugueses iam mesmo para o Peru? Quer dizer, iam para Potosí? Potosí tinha alguma relevância objetiva, concreta na vida dessas pessoas? E claro que me surpreendi, obviamente, com N estudos já sobre isso. Então, tem fontes que eu analiso, mas é sobretudo apoio da historiografia para dizer, olha, a comunidade portuguesa em Potosí era muito importante, e claro que era mal falada, era malquista, enfim, mas era muito importante. Então, efetivamente, não é só na representação que Potosí tem a importância que tem, é também na efetividade da vida desses indivíduos, né? Eu acho que foi assim que se compôs, basicamente, os interesses para escrever o livro, né? Então, quem tiver interesse, o livro está à venda na loja virtual da editora Intermeios. Inclusive, mais cedo eu já fiz a minha compra, o meu pedido, ansioso para o livro chegar. O link vai estar aí na descrição do vídeo, se você está assistindo pelo YouTube. Se você está na rádio, vai lá no YouTube. Aí vai estar na descrição o link para comprar o livro da professora Andréa Doré, que me deu o prazer de ter uma conversa muito bacana, que eu não vi o tempo passar. Eu fui checar o tempo agora, já vi que a gente está no limite. Andréa, muito obrigado pela generosidade da entrevista, por falar um pouco da sua trajetória, da sua história, do seu livro. Eu acho a proposta muito bacana. E, enfim, muito obrigado mesmo por esses 55 minutos que eu aprendi bastante, viu?
Jonathan, muito obrigada. Eu realmente também não via o tempo passado. Acho que nos estendemos, mas foi muito agradável, muito bom. Foi um prazer mesmo. Então, agradeço você também que nos ouviu e nos assistiu até agora. Até o próximo Nota de Rodapé.